Hello, Dani. Let me put here. Hello, Dani. Hello, Silene. Olá, olá. Oi, Si, tudo bem? Oi, Dani, tudo jóia? Bom dia, tudo bem? Bom dia, aqui, boa tarde. Aí é boa tarde. Aqui é boa tarde. Silene tá com áudio baixinho. É? Vê se aumenta aí um pouco o microfone. Ontem não, na sexta-feira, lá na palestra, né, que vocês fizeram com a Alicia e com a Milena, também estava um pouquinho baixo em relação a elas. Deu para ouvir tudo, mas precisa melhorar aí. Ou você coloca um fone de ouvido com o microfone mais próximo, né? Eu vou usar o meu aqui daqui a pouquinho, eu só vou pegar o cafezinho que está ali esquentando. Aí eu já volto. Mas talvez seja, né, uma boa, né, fazer. Foi boa, né, a discussão, né, Silene? Então, lá o som, elas disseram que estavam me ouvindo bem. Certo. Então, Tava em relação, tava bom. Tava bom, mas às vezes precisa aumentar, acho que um pouquinho mais, ou o seu tom de voz. Eu aumentei aqui, né, o alto-falante. Às vezes é o tom de voz, né? Às vezes que eu tinha uns fones de ouvido que agora não tá nenhum funcionando e não deu para comprar outro ainda. Não, tudo bem. Eu também, Flávia, arrumei meu computador para... Ai, parece uma coisa. Eu arrumei meu computador para a reunião de hoje e justamente hoje a minha câmera não tá funcionando. Aí eu vou ter que usar o celular de novo. Não, usa os dois. Fica assim com áudio, vídeo no celular e fica aí do seu lado o computador para você visualizar. Tudo tem problema. É o que eu fiz. A Marisa está entrando também. Bom, vamos aguardar a Carol, né? Não sei se a Carol... Olá, Marisa, tudo bem? A Marisa está entrando o áudio ainda? Connecting. Tá connecting to áudio. Hello, Marisa, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, Marisa. Oi, Silene. Oi, Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, bom dia. Agora com essa coisa internacional aqui, a gente fica assim, não é? Tem que falar oi geral, os vários horários. É verdade. Pois é. Então, eu não sei se... Eu vou ver se a Carol... A Silvia está entrando. Muito bem. Muito bom, Silvia está entrando. Hoje nós não teremos a Luciana, a Mônica e a Ana Paula, né? Exatamente. Silvia está entrando, vamos deixar ela entrar. Eu vou ver se a Carol... Eu vou dar um reforço lá no WhatsApp para ver... Ok. No nosso grupo, para entrar com o link do Zoom novamente, para facilitar. Silvia, você já entrou? Bom dia, tudo bem? Oba, tudo bom aí? Vou dar um oi para vocês. Deixa eu ver se aparece. Não está me aparecendo, não. Mas estou aqui. Você está aí? A câmera não está aí? Como é que estão os seus olhos? Estão melhores os seus olhos? Então, mais ou menos, né? Porque, assim, eu não pude estudar o livro, porque eu vi que era mais de 400 páginas. Não, mas nós estamos indo aos poucos. Nós estamos vendo o capítulo 1. E não, talvez a gente não leia tudo. Leia, assim, aqueles capítulos que sejam depois mais, sei lá, mais relacionados ao lado pedagógico. Mas aí eu peguei um resumo na internet para mim poder acompanhar, entender melhor. Porque nós vamos falar do livro 1, na verdade, né? Que é o primeiro, né? Depois do prefácio, o primeiro. Né? Tá bom. Bom dia a todos. Bom dia. É só um pouquinho. Eu vou só dar um alôzinho aqui. Oi, gente. Oi, Carol. A Carol não é. Carol, né? Eu estou passando o link de novo no grupo. Silvia, hoje nós não teremos a Luciana, não é? A Carol tá entrando, ó. Falando nela, ela tá entrando. Tudo bem, então. Todo mundo ponta firme aí, tá certo? Tudo bem? Antes de a gente começar, eu gostaria só de comunicar uma coisa. Certo. É o seguinte, ontem eu fiz um curso sobre lealdade com a Andrea. Foi 3 horas.
Olá a todas. Oi, Carol, tudo bom, linda? Tá joia? Tá, desculpa, estava com dificuldade de entrar, peço desculpa pelo atraso. Não, fica tranquila, tá tudo certo. E a Marisa tá falando do curso sobre lealdade, pois não, Marisa? Exatamente, a lealdade cega, que tem muito a ver com a religião, foi ótimo, foi excelente. Aí hoje de manhã, eu comecei assim, lá mais ou menos às 11 horas, eu comecei, desculpa. Opa. Comecei a ter eu tenho que parar um pouco, um momento, vou ter que tossir, viu? Ok. Faz parte do serviço. É o seguinte, eu comecei a sentir assim uma ânsia, né? Assim, o meu estômago está assim sensível, revirando. Agora deu. E quando agora um pouco antes de começar essa aula com vocês, aí piorou, sabe? Aí a minha já sabia. Exatamente. A minha impressão é que há alguma coisa em movimento também em relação ao tema. Eu não iria falar se eu não tivesse a impressão que talvez eu tenha que sair, se eu sair da aula ou desligar um pouco, só para daí você ficar informada, vocês ficarem informadas. Então a gente vai fazer, a gente pode fazer combinar uma coisa diferente, tá bom? Já que você está sentindo, alguém tá sentindo alguma coisa como a Marisa, está tendo alguma repercussão? Falem agora assim um pouquinho, porque a gente pode fazer uma mobilização. Eu sei que o pessoal fala para não fazer mobilização energética, mas a gente, peraí que você... Oi. No momento, a gente não deve fazer. Não deve fazer, não deve fazer. Por isso que eu pensei, eu converso com vocês, caso eu vejo que atrapalha demais a minha concentração, aí eu desligo o vídeo e o som, saio da sala e vou numa outra sala. Mas vamos pensar sobre a Comunex, né? Ou sobre o amparo de função da turma, né? Porque a gente vai se ligar realmente com os amparadores, né? E a gente tentar ver a discussão do tema do livro 1, que, na minha opinião, assim, né? Nós vamos abrir daqui a pouquinho para as discussões. Deu para as pessoas, para alguém fazer a síntese? Como é que foi isso? Deu para fazer? Não deu? Aí a gente já entra no assunto. Mas vamos pensar positivo, né? Melhor essa... Sim, para mim é uma questão somente de que vocês fiquem informados. Se você vê que eu desliguei o vídeo e o som, sabe? Vai usando a sua mobilização de energias, né? Certo. Para o órgão, né? Que você está sentindo mais sensibilidade. Tentar fazer as conexões realmente. E se for assistência ou interassistência, né? A gente pedir realmente esse amparo para o encaminhamento necessário, não é? Exatamente. Então, assim, para... Uma pergunta, pode acontecer isso que a gente trabalhando com esse livro ou com esse tema agora, que tenha algo que através disto seja algumas consciências que sejam evocadas e que daí possa haver um encaminhamento, isso é possível? É hipótese, sim. Hipótese. Sim. Okay. Depende do grau, assim, tudo é sintonia, né? Depende do grau. Você abordou o assunto da lealdade, né? Aí você falou agora, quando a gente ia entrar, você já sentiu um pouquinho ontem e hoje acentuou um pouco mais, né? Então, assim, você tem que fazer a sua autopesquisa e ir sentindo. Sim. Esse é o que a gente aprende dentro da Conscienciologia, né? Nós somos um objeto de pesquisa. Então, assim, precisa ver o rapport que você faz, qual o rapport que existe com a temática, qual o rapport que tem com o próprio Rousseau, né? No nosso caso, com a reeducação, a educação, a parapedagogia, tudo isso, né? Certo. Ok, obrigada, né? Tudo bem. Tudo bem. Mas deu para a gente, para o pessoal fazer um pouco a sua síntese ou o seu resumo? Deu aí para Dani? Eu fui colhendo aqueles comentários que eu fiz em cima ali dos teus, inclusive, né? E organizei ele aqui numa página para eu estar me orientando. Eu também fiz isso.
né? O que a gente pode fazer é cada um mostrar o seu trabalho, né? Compartilhar na tela, e aí depois a gente complementa com aquilo que não observou, não é? Vamos tentar trabalhar assim, não é? Fazer uma didática nesse sentido, não é? Silene, conseguiu também, Silene? Eu não fiz propriamente essa síntese, eu selecionei vários trechos que eu achei interessante e depois que li, iluminei algumas coisas para me orientar. Certo. Mas eu não fiz essa síntese. Não, tudo bem. Eu também, eu tentei dividir em tópicos, sabe? Eu tentei dividir em tópicos, assim, isso é bom. no Word, né? Tentando ver as páginas e correlacionando um pouco as páginas. A Dani, junto comigo, a gente utilizou o próprio Google Drive e foi pontuando os comentários no próprio documento que está lá compartilhado com todos. Seria uma forma também de todos poderem trabalhar, né? No caso da Carol e da Silvia, fala, Carol, o que você andou fazendo? Eu fiz mais ou menos como a Silene, como eu não consigo trabalhar com o Google Drive, fui também tirando alguns apontamentos, pronto, que achei muito mais relevantes para mim, sim. Certo. É isso que é legal, né? Porque aí a gente vai vendo o que ficou relevante para todos, né? E para todas, e aí no caso, e aí a gente vai tirando as nossas próprias conclusões em relação ao que a gente realmente valoriza, ou que faz a comparação com a conscienciologia, não é? Com aquilo que a gente está, no caso, estudando também, defendendo, né? E Silvia, você? Acho que ela já tinha falado. Bom dia, Bom dia. Então, eu fiz o meu resuminho, né? Resumo do resumo do resumo. Tá. E eu achei muito interessante. Se vocês quiserem, eu posso mostrar na tela, compartilhar. Isso, nós vamos fazer isso, Silvia. Nós vamos realmente vamos fazer aqui um sorteio, quem começa. A Marisa, ela já tinha comentado comigo algumas coisas. Marisa, deu para você ver alguma coisa? Eu assisti só o áudio. O vídeo, aquele vídeo geral. É o vídeo, só assisti. No caso, o professor lá, ele fez, logicamente, um apanhado todo, não é? E também eu assisti um da Cristina Arakaki, que você colocou. Aquele da Cristina, tá? Aquele lá é do outro livro dele, que é o do contrato social. Exatamente. Mas assisti só uma parte também. Porque aí é a coisa do para-direito, né? Como o Rousseau, ele estava envolvido em tudo, nesse sentido do iluminismo, né? E crítico, né? Do sistema e tudo. Então, eu acho que é interessante. Eu vou pedir só um segundinho que eu vou pegar o café que eu acabei de esquentar lá, tá? Eu já volto já. Enquanto isso, o que a gente pode fazer é assim, vocês podem ir discutindo quem gostaria de começar a fazer a sua exposição. Então, a gente tem a possibilidade de fazer o compartilhamento da tela, não é? E aí vocês escolhem e a gente vai dar um tempo, por exemplo, uns 10 minutos, talvez? Vocês acham muito? Acho pouco para cada uma, para expor? O que vocês acham? Eu acho que quem sistematizou pode começar, né? E aí quem não sistematizou tanto vai complementando e fazendo, porque eu vou ter que ir acompanhando pelo meu documento, mas acho que quem fez essa síntese, eu acho que pode dar o start, né? E daí a gente pode talvez ir perguntando algumas coisas, se não for interromper demais, né? Eu também vou ter as duas que, se eu entendi direito, as duas que fizeram a síntese é a Daniela e a Silvia, não é? E a Flávia, né? Eu fiz também, mas eu fiz também, assim, em tópicos, né? E tentei selecionar aquilo que eu achei importante. Na cabeça agora. Aí a Flávia poderia complementar se as duas tivessem alguma coisa ainda em aberto, né? Agora a pergunta é se a Daniela for apresentar e a Silvia, se elas gostariam que a gente já fosse perguntando durante o que elas estão apresentando, ou se elas gostariam que primeiro elas falam completamente tudo e depois a gente pergunta, para não interromper demais, né? Olha, eu posso dar minha opinião? Claro. A minha síntese é a síntese da síntese. Se eu for compartilhar com vocês assim a tela,
Eu não sei se vocês vão entender, porque a minha letra é muito pequenininha. E como não é muito grande o que eu escrevi, e dá uma visão bem ampla e geral de tudo, eu acho que seria interessante, só para dar um apanhado geral, depois a gente vai aos pouquinhos. Pode ser, Silvia, pode ser sim, pode ser sim. E se você quiser, você já sabe como compartilhar aqui? Não, como é que compartilha? É o seguinte, na tela do Zoom embaixo você tem uma pastinha verde, chamada Share Screen. Tá. Você tem que estar com o seu documento já aberto, não é? Aí você abre essa pastinha e aí você tenta, quando abrir a tela com o Share Screen, você tenta localizar o seu documento e clica nele. Aí ele deve vir para nós. Enquanto então, isso, vou pegar o meu café. Oi? Desculpa. Meu documento não está na internet, está no papel, na minha mão. Está na sua mão? O que você consegue fazer, se você quiser? Você vai ler, então? Você prefere ler? Eu acho melhor, porque não é muita coisa. E aí a gente já pode ter uma ideia melhor. Posso começar? Só um segundinho. Peraí que eu vou pegar meu café. Peraí. Tá. Daniela tá onde, Daniela? Eu tô aqui. Não, eu sei, mas em que ponto do planeta? Eu tô em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. E a Carol tá em Portugal, né? Pertinho de mim aqui, Carol. Ô, Carol, eu fui em Aveiro ontem, Carol. Esqueci que você mora em Aveiro. Pois. É entre o Porto e Aveiro. É no meio. Eu deveria dizer mais, sim. Você tá no meio. Mas a gente podia passar aqui, realmente. Um dia eu vou combinar. Na próxima. De visitar. Ok, então vamos lá? Vai lá, Silvia. Bom, ele diz o seguinte, um resumo, né, super resumido, que o homem é naturalmente bom. E é importante preservar e desenvolver os instintos naturais da criança. Ele propõe que a educação não seja negativa, ou seja, que o papel do professor não é preservar a criança. Porém, esse é o tipo de educação antiga, né? Então, ele propõe que esse tipo de educação seja substituído pela educação positiva, que é uma forma de incentivar prematuramente a criança. Aí ele diz que o ciclo completo da educação envolve 4 períodos. Do 0 aos 5 anos, dos 5 aos 12, dos 12 aos 15 e dos 15 aos 20. Do 0 aos 5, o importante é fortalecer o corpo sem forçar o corpo. Então, essa parte da educação fica assim meio que por conta dos pais, mas o foco aí é desenvolver o corpo. Dos 5 aos 12, além do desenvolvimento do corpo, ele deve participar e ter contato com as realidades naturais, sem a intervenção ativa do professor. Não sei por que escreveu isso, mas está escrito aqui. A outra fase, dos 12 aos 15, o professor intervém mais diretamente, ou seja, é o início da experiência e é nessa época que ele faz um aprendizado de uma profissão também. E dos 15 aos 20, o homem floresce para a vida, para a moral, para a parte religiosa e para a parte social. Esse é o modelo para substituir a educação tradicional. Este modelo visa o desenvolvimento, além do intelecto, mas também da parte do caráter moral e da própria natureza da pessoa. Esse livro aborda temas políticos e filosóficos da pessoa com a sociedade e ele explica como a pessoa pode preservar a sua bondade natural enquanto participa de uma sociedade corrupta. Ele explica que Emílio é uma criança, essa é uma história,
É uma história dele, uma história fictícia dele com o seu tutor, para ensinar como educar o cidadão ideal. Então, esse foi o primeiro tratado de filosofia da educação no mundo ocidental. Depois disso, ele escreve a parte da Sofia, que se trata da futura esposa do Emílio, da vida doméstica, da formação da política. O livro Emílio foi proibido em Paris e em Genebra. Ele também foi queimado, mas depois ele se tornou um dos principais livros na Europa, na área de educação. Então, esse é o resumo que eu fiz. Eu estou sem som. Esqueci de tirar. Nesse sentido, né, logicamente que o livro vai tratar de todas as faixas etárias, não é? Nos diversos capítulos, mas nós estamos centrando só no livro 1, que é o início mesmo, que é realmente desse processo do 0 a 5, não é? E, logicamente, tem muito do que você está falando, nós não vamos entrar nas faixas etárias das outras, não é? Aí eu até pedi para a Marisa, como ela assistiu o vídeo também, se quiser comentar alguma coisa no que a Silvia falou, porque tem algumas coisas que pode eu acho que no momento não. Eu acho que vou esperar a Daniela apresentar o resumo dela, porque talvez já, sabe? Certo, faz a confluência. Eu acho ótimo que elas tenham feito isso. Meus parabéns, viu? Então, vamos lá, Dani, você pode ser a próxima, então? E aí a gente vai, se quiser compartilhar o seu resumo. Eu vou ter que entrar, eu tô pelo celular, e daí eu vou ter que entrar na reunião, mas eu vou lendo aqui, e daí conforme vocês vão complementando, eu me organizo e entro pelo computador também. Porque às vezes, se você quiser, você pode compartilhar comigo se você quiser, se no WhatsApp. Daí você vai ajudando, tá? Pode ser, mas eu vou ler por enquanto para ir dando continuidade, tá? Ok. No prefácio, vou começar lendo o prefácio, mas apesar que o prefácio já foi na semana a gente falou, anterior, né? Então eu já vou partir pro livro primeiro ali. Tá bom. Tem um pedacinho que ele fala assim: forçado a combater a natureza ou as instituições, cumpre optar entre fazer um homem ou um cidadão, porquanto não se pode fazer um e outro ao mesmo tempo. Na minha perspectiva, ele diz assim, ele quer dizer o quê? Que fazer um homem seria como educá-lo para a vida, e fazer um cidadão seria como educá-lo para o trabalho, para cumprir as metas da sociedade. Assim, compreendo, né, como pelo trecho acima, em que ele diz assim: quando, ao invés de educar um homem para si mesmo, se quer educá-lo para os outros, né? É um questionamento. Aí tem uma partezinha aqui também que eu achei bem legal, que ele colocou assim: para formar esse homem raro, o que se deve fazer? Muito, sem dúvida. Impedir que nada seja feito. Quando não se trata senão de ir contra o vento, bordeja-se, mas se o mar está agitado e se quer não sair do lugar, cumpre lançar a âncora. Toma cuidado, jovem piloto, para que o cabo não se perca ou que tua âncora não se arraste, a fim de que o barco não derive antes que o percebas. Achei bem legal achei bem, até coloquei lá, bem poético, né, esse trechinho do livro. Tem outra, vocês querem complementar sobre isso? Alguma coisa ou posso dar continuidade? Pode ir. Isso. Tá. Vou anotando, né? A sugestão assim, vamos anotando, Uhum. Isso. Aí tem outro trechinho assim que ele diz assim: a educação só é útil na medida em que sua carreira acorde com a vocação dos pais. Em qualquer outro caso, ela é nociva ao aluno, nem que seja apenas em virtude dos preconceitos que lhe dá. Aí eu coloquei lá como comentário, assim, né? A educação, enquanto escola, ela precisa estar de acordo com a educação recebida em casa. Em contrapartida, né, que ele diz ali, tem que estar de acordo. Mas, em contrapartida, a escola precisa apresentar outras ideias para que o aluno se forme de acordo com os seus interesses, certo? Então, assim, como que eu, enquanto a minha visão de pedagoga, de professor em sala de aula, como é que a gente vai, né,
dentro de uma sala de aula, agora na visão de professor de sala de aula, com 27 alunos, que é o meu caso, como que eu vou trazer a realidade de cada um? Né? É uma coisa assim, é impossível isso acontecer. Então, o que a gente consegue? A gente consegue, no máximo, ter um olhar para a comunidade, né? Então, a gente tem que olhar aquela comunidade que o aluno se encontra, para daí estar educando ele a partir daquela realidade que ele vive, certo? Outro ponto que ele coloca ali, o homem que mais vive não é aquele que conta maior número de anos. Eu vou dando continuidade, porque senão eu vou me estendendo muito. O homem que mais vive não é aquele que conta maior número de anos, e sim o que mais sente a vida. Isso aqui é uma coisa que eu até comentei, ensinamento para a vida, porque muito se fala em chegar na terceira idade, só um pouquinho, na terceira idade e tudo mais, e a gente acaba por não viver aquele momento, né? Como ele disse ali, a infância, você não vive, você acaba prejudicando a criança por ver nela um homem, e na verdade ela não é ainda um homem, ela é uma criança, né? E ele pontua muito isso, que a gente acaba atropelando algumas fases, né, da infância por transmitir nossas expectativas, né, em cima daquela criança. E outra parte aqui que ele fala, deixa eu me organizar aqui. Espera só um pouquinho, peraí. Deixa eu comentar um pouco do seu questionamento. Como trazer a realidade de cada aluno em sala de aula com uma sala de 27 alunos? Sim. Assim, eu sei que a Carol também é assistente também escolar e tudo, né? E fala, Marisa. Marisa, quer falar alguma coisa? Não, eu só gostaria de completar, mas eu posso esperar você terminar de falar, Flávia. Eu só gostaria de, apesar de ser uma dificuldade, eu vou trazer um outro questionamento para o final, porque a gente tem que ver essa visão também da conscienciologia, né? E também dos outros educadores que a gente vai estudar. Então, eu vou falar agora, porque talvez... Espera só um pouquinho, Marisa. Fala, Dani. É isso que eu queria até... lembrei agora de ter comentado no início. A minha leitura foi a partir da minha perspectiva enquanto professora e mãe, né? E aí eu gostaria realmente que vocês, né, da conscienciologia, estivessem orientando, né, até o pessoal que não tem tanto conhecimento ainda, para que a gente consiga conciliar, né, algumas visões, tanto da minha parte, né, pedagógica e da parte de vocês. Nós vamos voltar nesse aspecto. Né? Nós vamos voltar. Fala, Maria. Flávia, então, talvez você gostaria de falar nesse ponto, porque é bem pontual, né? É o seguinte, ele partiu da premissa de que as crianças que ele está falando, pelo menos eu entendi dessa forma, são crianças saudáveis e com dinheiro. Ok? Esse é um ponto que ele falou. Bem, agora a gente voltando com os nossos pensamentos. Na época, como que se diz? Nessa época, né? Então, a gente sabe que as pessoas que tinham dinheiro e saudáveis, elas não somente eram as pessoas que tinham acesso à arte, acesso à música, acesso a livros, a pessoas importantes. Quer dizer, essas crianças tinham a possibilidade de conviver com pessoas de alto nível, certo? Fazendo questionamento e tudo. Porque ele partiu dessa premissa. Se a gente pensar, lógico, ele pegou o Emílio como uma pessoa hipotética e ele quis idealizar que a pessoa tivesse um status social, sim, e tivesse aquele corpo são, não é uma criança doente. Eu não vou entrar, acho que ainda muito nos detalhes, porque talvez a Dani vai abordar dentro do... Essa é uma das áreas que realmente é importante a gente conversar, também abrir para a Carol depois, não sei se ela comenta tudo sobre isso. Mas nesse sentido, que é hipotético, lógico, ele teve todo um preparo, porque, lógico,
ele falar em ama, falar em preceptora, né? Falar que a mãe deixa a criança com a ama, porque ela, com a vaidade dela, ela não quer cuidar da criança. Quer dizer, ele já começa assim, né? O livro, ele vem justamente dizendo isso, né? Na primeira parte, este livro é para as mães. Quer dizer, ele deixa muito claro isso desde o início, né? Nem é para o pai, é para a mãe. Então, assim, é o papel feminino na história. E lembrando que ele perdeu a mãe ao nascer, e perdeu o pai depois com 10 anos de idade, e perdeu a esposa, o caso que ele teve com 5 filhos, a pessoa foi embora e não cuidou das crianças, e ele pôs as crianças no orfanato. Então, lembrando todos esses aspectos, né? De pensar como que ele lidava com o lado, quer dizer, a necessidade do foco dele de buscar escrever para o lado feminino, para essa mãe, que ele mesmo não teve, e nem uma esposa para cuidar dos próprios filhos, e ele mesmo não conseguiu cuidar, né? Então, assim, aí voltando para esse negócio da realidade, da parte de trazer a realidade de cada aluno para a sala de aula, isso, assim, é uma reflexão que eu vou colocar depois para a gente conversar, porque outros educadores, né? Então, Pestalozzi, que a gente vai estudar depois, e o próprio Rudolf Steiner. Então, é assim, você tentar tirar o melhor das crianças, né? Então, quando você está em frente às crianças, mesmo que você esteja com 20 e tantos alunos na sua sala, se você é uma pessoa que está ligada com a consciência, né? Primeiro, do seu papel de educador. E segundo, as consciências que estão ali na sua frente para serem, né, educadas por você, professor, professora. Então, se a gente tem uma multidimensionalidade, se a gente tem uma multisserialidade, né, isso como forma de visualização do nosso papel, a nossa responsabilidade, ela aumenta, né, porque a nossa visão, ela é estendida. Então, assim, não dá para dizer que assim, eu tenho 20 e eu não vou conseguir dar conta. Lógico que você não vai atender como se fosse num consultório psicológico, né? Que você está com a criança ali, que você tem que entender tudo dela. Não. Mas você tem que estar com abertismo suficiente para criar um rapport com esta criança, com estas crianças, e absorver o que é necessário, primeiro, para entendê-las, não é? E fazer ao mesmo tempo um autoquestionamento do que em você tem nelas e o que nelas tem em você. Essa é o meu ponto de partida quando eu trabalho com os meus alunos, inclusive de inglês, né? Não são os 20, mas são os 7. Então, eu consigo me enxergar nesses alunos, e se eu consigo me enxergar nesses alunos, esse é um processo psicológico, eu só estou falando, dando assim, como que eu devo estabelecer, né? Uma das formas, né? Que eu faço isso com os meus alunos. Então, como que eu entro dentro do universo deles, entendo como que ele funciona mentalmente, a forma dele falar. Recomendo a todos assistir a série no Netflix Merli, no Brasil. Aqui na Europa, eu acho que no Netflix aqui eu acho que ainda não tem, mas se vocês têm acesso, é espanhola, é feita em Barcelona, ele é um professor de filosofia diante de adolescentes, e é muito interessante. Porque ele ensina os filósofos dentro da sala de aula, e ao mesmo tempo que ele está ensinando os filósofos, desde Platão, Sócrates, e aí vem Foucault. Flávia, é inglês da onde que ele fala? Então, é espanhol. Essa série é em espanhol, okay. Aí você coloca a legenda em português. Tá? Ok. Ela é uma... Agora, isso que você... Com licença, posso falar uma coisa para a Daniela? A Flávia disse sobre um aspecto, né? O aspecto da empatia com o aluno e tudo, e esse aspecto da conscienciologia, dessa responsabilidade. Mas eu também acho que a conscienciologia dá uma base muito rica comportamental, como lidar com o limite do assistente, do assistido. Eu não sei como está no Brasil, mas aqui, pelo menos na Alemanha, se tem assim uma equipe, quer dizer, a professora que está, ou o professor, numa classe de 27, que é realmente um problema sério, mas ela também faz o encaminhamento. Tem um grupo de profissionais que, então, ela pode fazer um encaminhamento, certo? Quer dizer, ela não... Porque se
o professor e a professora ou a professora for carregar todos os problemas de todos os alunos, então ela vai ficar muito doente. Acontece que na Alemanha que muitos professores com 50 anos já têm que ficar aposentado, apesar que a idade é que é de 65 anos para se aposentar, certo? Porque a situação é muito difícil, né? Lidar com tantos alunos. O que eu quis dizer com isso é para a gente ficar alerta, principalmente quem trabalha diretamente numa classe com tantas crianças, ficar alerta para não se deixar se envolver demais. Esse lado da Conscienciologia eu acho muito bom, empatia e tudo, responsabilidade, mas também o outro lado, e a desassimilação. É isso. Já com as crianças. Eu dou aula de matemática no momento não, né? Particular, eu não dou, no momento não dou aula por causa da pandemia, mas eu tinha 2 alunos que era um problema seríssimo, apesar que vinha só ele e a mãe ficava junto. Eu dou um método diferente, eu dou a aula com a mãe junto, ou o pai, ou a avó, tem que ter alguém junto, se são pequenos, certo? Para eles poderem aprender como eu lido com a criança para poder transferir isso na família. Eu tive muitas assim, experiências positivas. E uns 2 ou 3 alunos, eu ensinei a movimentação da energia, bem delicadamente, né? Vamos fazer o exercício aqui, descendo com a mão, assim, subindo, né? E eu, para uma das alunas, a mãe estava junto, aí eu falei, se a senhora quiser, a senhora faz junto. Né? Ela falou, ela queria fazer. Eu tive uma experiência que a aluna, essa menina, mudou a feição, mudou. Ela chegou toda carregadíssima, né? Eu vi, eu não tenho condições de fazer matemática com essa aluna hoje. Desse jeito não dá. Aí eu pensei, que eu faço, né? Aí o Amparo me mandou, faço exercício da movimentação das energias. Fiz com ela e aí mudou a feição dela e a mãe dela também melhorou a energia, porque as duas já tinham para até chegar em casa, tem aquela toda situação. E, Daniela, isso que eu quis passar para você, que tem o outro lado, você pode tomar conta de você, ter outros métodos, e se você vê que no seu dia a dia está ficando demais, tem que caminhar. Né? Tem que encaminhar. Exatamente, eu sinto muito essa dificuldade, assim, eu falo que eu chego em casa, parece que um caminhão passou nas minhas costas, porque eu fico imprestável. Mas é que, assim, é um negócio, é uma experiência muito boa que eu tô tendo, e justamente eu preciso estudar para lidar com essa situação que me veio. Você chega na classe antes dos alunos, né? Sim, sim. Quanto tempo antes? Você prepara o campo da sala com energia e tudo? Assim, né, da minha forma primária, mas eu chego um pouquinho antes, me recolho na sala, porque tem o espaço dos professores, mas eu opto por não ficar lá. Então, eu vou para a sala de aula e ali eu já faço algum trabalho ali anteriormente, mas assim, o ambiente em si, eu tenho que lidar com o ambiente todo, sabe? Não é só a sala de aula, assim, é a escola em si. Meu filho tá aqui, só um minutinho, gente. Enquanto isso, eu vou pedir para Carol. A Carol ia falar alguma coisa? Carol, pois não. Sim, queria dar a minha opinião do que eu entendi sobre isso, sobre esse parágrafo, acho que está na página para 16, qualquer coisa assim. Eu acho que ele também fala aqui mais sobre... Ele não é contra os professores, ele até acha que, pronto, teve muitos bons professores. Eu acho que ele critica ali um bocadinho as instituições, porque mesmo hoje em dia, as escolas tem um método que trata o aluno como um todo, os alunos como se fossem todos iguais, não é? Como um todo. E aqui o importante é saber diferenciar. Acho que cabe ali o professor ou um educador a saber a saber o que é que diferenciar as crianças, porque somos todos diferentes, e conseguir potencializar aquilo que eles têm de bom,
E não, pronto, porque não somos todos iguais, temos inteligências diferentes, né? Um pode ser bom na matemática, como outro pode ser muito bom em português. Eu acho que aqui o papel do professor é conseguir diagnosticar o que aquela criança tem de melhor, o seu trafor, digamos assim, mudando para a conscienciologia, qual o trafor daquela criança e trabalhar no seu trafor, nos seus pontos fortes, conseguir puxar, não é, estes pontos fortes e não levar a criança como se fossem todas iguais, porque é isso que faz o nosso sistema de educação. Não é? Todos têm que saber matemática, todos têm que ser bons em português, em matemática e assim, pronto, por diante. E eu acho que o papel do professor aqui é saber identificar e trabalhar os pontos fortes dos seus alunos, das crianças. O que nem sempre é fácil, obviamente, mas eu acho que esse era o objetivo, esse seria o ideal. É isso aí. É isso. Quando não dá, às vezes, aí lembrando um pouco de Vygotsky, né? Quando não dá para, às vezes, atuar diretamente o professor com o aluno, lembrando da zona proximal de Vygotsky, ou seja, você pegar um aluno que seja um pouco mais avançado na turma para ajudar você a trabalhar com os outros que têm alguma dificuldade. Isso é muito salutar. Entende? E isso eu até abordo também na minha tese de mestrado, citando Vygotsky nesse aspecto da zona proximal, e a gente fez uma análise nesse sentido, que é uma forma de empatia, né? Porque meu trabalho foi em cima da empatia. Então, assim, de tentar justamente utilizar esses recursos que o professor pode, da integração da sala como um todo, e fazer com que os alunos se ajudem, sabe, Daniela? Então, se tiver rivalidade, se tiver, quando você perceber que tem briguinha, que tem rusgas e tal, então isso é bacana. E assistindo a série do Merli, você vai ver como, lógico, ele está lidando com adolescentes. E o filho dele, por exemplo, é gay, não é? E ele, tudo bem, e o menino tinha dificuldades para ele se assumir, enfim, uma série de coisas, né? Porque já são, lógico, já são adolescentes, não são pequenos. Mas dá para se ver, então, como que esse professor, não é? Como que o papel desse professor, ele pode fazer a diferença dentro de uma escola tradicional, que é o caso do seriado do Merli, né? Muito enrijecida, mas é um professor que faz a diferença porque ele realmente quebra muitos paradigmas, vamos dizer assim, dentro da escola, no sentido de fazer com que o aluno seja reconhecido nesses trafores, como a Carol está falando, que é essencial. Entendeu? Então, abordar os traços forças de cada um para superar suas dificuldades e ter aquele lado da autonomia. Eu vou passar de novo a bola para você para dar continuidade, ok, Dani? Tá? Não sei se alguém quer falar, Carol. Oi. Só mais uma coisa que tem aqui na página 12, que ele diz, sendo, portanto, a educação uma arte, torna-se quase impossível que alcance o êxito total. E é verdade, a gente nunca pode ser, né? Não dá. Nunca vai alcançar, por mais... perfeição não dá, né? Mas fazer o seu melhor. Muito bom. Silene, quer comentar alguma coisa, Silene, nesse sentido? Tirar o seu áudio. Eu queria fazer um comentário sobre o que a Marisa falou no início, de ele escolher uma criança saudável, uma criança rica, né? Porque tem um parágrafo que eu acho que ele dá uma explicação em relação a isso, que ele fala assim, o pobre não precisa de educação, é obrigatória a de sua condição, não poderia ter outra, né? Aí depois ele fala assim, a educação que o rico recebe de sua condição de ser rico, né, é a que menos lhe convém, tanto para si mesmo quanto para a sociedade. Então, o que eu entendi que ele está falando é que na hora que ele vai escolher a criança que ele acha que melhor pode servir ali de exemplo para os princípios que ele quer propor e trabalhar, ele vê a necessidade de educação mais para uma criança de boa condição econômica
do que a do pobre, porque o pobre ele estaria exposto a todas as situações da vida, ele tem que sobreviver, e que isso já é rico para a sua educação. E a da criança rica foi o que eu entendi, né? Que ele fala assim: a educação que o rico recebe de sua condição é a que menos lhe convém, tanto para si mesmo quanto para a sociedade. Então, assim, foi o parágrafo que eu achei que ele melhor explica o porquê dessa escolha. E aí tem também na página 26, aí complementando, que eu lembro que a Dani também colocou assim, não compreendi essa reflexão, quando ele fala assim: escolhamos, portanto, um rico. Teremos certeza, ao menos, de ter feito um homem a mais, ao passo que um pobre pode tornar-se homem sozinho. Isso mesmo. Né? Aí a Dani falou assim: não compreendi. Aí eu vi que ela colocou lá, não compreendi. Aí o meu raciocínio foi assim, ó: pelo meu entendimento, um pobre pode ter mais condições de se tornar um homem porque ele não está corrompido pelo dinheiro. Ao passo que tornar um rico pobre significaria, dentro da minha visão, abdicar da riqueza, então o dinheiro que entorpece a visão da realidade do ser, para valorizar mais puramente o real valor da existência humana. O que vocês acham? Eu entendi também no sentido de que a criança pobre, de certa forma, ela está mais exposta a diferentes situações da vida, né? Uhum. De dor ou não de dor, tal, que é um princípio da educação dele, que ele acha que a criança tem que estar exposta às diversas situações, boas ou não, né? Dentro dos seus limites, ela deve estar exposta a isso e saber lidar com isso. Então, ele vê mais a necessidade de uma criança rica, tem até um paralelo que ele faz entre a criança que mora no campo e a da cidade, que é meio similar a isso. Né? Então, ele vê a criança rica muito mais aprisionada num padrão social, e muito tem a ver com a questão do dinheiro, do que a pobre, que de certa forma teria uma existência mais livre, porque ela não está pegada. Ela consegue, nas suas situações de vida, trazer mais a sua natureza e lidar com as adversidades do que uma criança rica, que é mais protegida, tem menos, está mais orientada pelos padrões da sociedade, que muitas vezes, na crítica dele, abafam o que a criança tem de melhor, né? Que é esses seus potenciais, né? Foi isso que eu entendi. Então, esse era um comentário que eu queria fazer. O que você acha, Dani, sobre isso, sobre esse trecho aí do rico e do pobre? Como é que você viu? Então, eu fiquei bem na dúvida, porque ele escolhe uma criança rica, né? Então, aí eu fiquei na dúvida, mas se ele sabe que uma criança pobre ela vai ter muito mais autonomia, né? Como é que, porque, assim, é muito fácil, né? Escolher uma criança que tem tudo, que tem saúde, que tem tudo ali, né? É muito fácil educar uma criança. Aliás, é muito fácil, entre aspas, né? Como ele mesmo coloca. É fácil em termos de condições de saúde, como eu já tinha falado, né? Instrumentos, né? Que hoje, voltando para a nossa realidade, hoje a gente vê muitas crianças tendo tudo, mas não tem autonomia, não tem aquela afetividade dos pais, né? Aquilo tudo que já se é muito discutido. Então, mas eu fiquei na dúvida por isso, por ele escolher uma criança rica, né? Com saúde, tudo 100%, assim, um modelo perfeito. Então, mas assim, para a época e para o tipo de educação bastante individualizada que se tinha, porque ele não está falando de escola, pelo menos no livro 1, ele está falando da educação infantil em casa. Né? Em casa, exatamente. Mas assim, eu sempre vou comparando, eu enquanto mãe também, mas como docente também, né? Então, eu sempre vou fazendo esses links. Acho que guardadas as devidas proporções, você fez de época, né?
guardadas as devidas proporções de época, de características da época, você fez uma correlação boa, né? Enfim, mas eu acho que ele foi... Isso eu não vejo como um problema na apresentação dele, porque ele poderia também ter falado sobre a criança pobre, né? Não, inclusive ele comenta, né, e fala, né, muito que a criança pobre, ela tem, a fala dela também acaba sendo, não sei, não é um termo correto, mas melhor, mais clara, né, aprende a falar, então ela é mais solta, né, mais livre, né. Exatamente. Então, a ideia dele é essa, tanto quando ele faz a comparação da criança no campo, eu achei lindo aquela parte. Bem legal, bem bonito mesmo. Porque eu vi, né, eu tenho um sobrinho neto, ele está começando a falar, então eu vi o quanto ele critica o apressamento do adulto em querer que a criança fale e também o apressamento do adulto em querer traduzir tudo que a criança fala, sem deixar ela experimentar todas as etapas necessárias de balbuciar, de errar a pronúncia, de viver aquela experiência sem tanta interferência e pressa do que ela aprende a falar. Aí eu achei muito legal ele falar da criança do campo, que ela fala muito mais claramente e muito com melhor pronúncia, porque ela vive em espaço aberto, e se ela precisar se comunicar com outra, ela tem que gritar e se fazer entender. Eu achei bem interessante, sabe? Bem legal mesmo. De cidade mais protegida, ela tem muitas... Eu gostei disso que ele trouxe como crítica, porque eu consegui enxergar isso na minha experiência aqui com meu sobrinho neto, de ver o quanto que o adulto tem uma certa pressa de que a criança já fale logo, tudo certinho, e às vezes não deixa nem ela falar, porque traduz, já entendeu o que ela quis dizer e já fala ela, né? Então, eu achei um paralelo, assim, eu achei interessante e bem útil também para hoje em dia. Né? Agora, vocês viram a diferença do encontro passado, que acho que a Marisa, não sei quem que assistiu o vídeo primeiro e depois partiu para a leitura, né? A gente viu que deu bastante diferença, porque hoje a gente consegue ver a visão, né, do autor ali no livro, né, lendo o livro primeiro, aí depois a gente parte para a crítica, que é a função do vídeo. Né? Então deu bastante diferença. Né? Então, assim, o que me fica dele é esse. Ele fala assim: não se conhece a infância suficientemente bem, não se conhece a criança e não se busca conhecer a criança, né? Que é aquela coisa. A educação, ela quer ver o homem na criança e não quer que a criança seja criança inteiramente, né? Então, eu acho que tem esse princípio da natureza, né? Mas tem uma coisa muito bacana que eu achei nele, porque conforme a criança vai progredindo lá nas suas experiências, na relação ali com quem está educando ela, ele também, de certa forma, ensina como dar limites para a criança. Né? Então, quando você pode atender a criança, porque a criança ela é dependente, ela sabe que ela é o centro das atenções, que está todo mundo ali atendendo a ela, né? Então, eu acho uma das coisas mais difíceis da educação, embora eu não seja mãe, mas eu percebo, é isso. Quando realmente atender a criança por uma demanda dela real, e quando já é abuso da criança. Pois é, Silene, mas... É muito fácil você... eu vou colocar assim só um pouquinho, deixa eu só interromper um pouquinho, que já são, né, 9h52, aí no caso Brasil, né, para a gente mais ou menos direcionar para ter outras pessoas. Então, assim, se a gente pegar por temas, né? Era só esse ponto que eu queria destacar mais. Certo. Né?
No caso da educação da mãe, né, o papel da mãe, a educação nesse sentido dos 3 tipos de educação que ele fala, da natureza, do objeto e do homem, né? Isso eu achei interessante. Para a gente abordar um pouco disso. O terceiro aspecto que eu levantei seria família, mesologia e saúde, que aí justamente é o que ele fala do relacionamento entre essa mãe, essa ama, o pai, e aí fala do contexto justamente, né, do ambiente e do aspecto da saúde, medicina, aquelas coisas todas que ele fala da voz, né, fala do que come, o que não come, do banho, enfim, todas aquelas coisas todas, né, que acho que seria interessante a gente também levantar. E o último aspecto que eu levantei seria a psicologia ou a pedagogia a ser adotada, que nem ele fala do medo, aí ele vai falar, né, negócio como que apresentar os objetos para as crianças, que aí seria uma forma mais pedagógica, que ele está dando uns exemplos mais para o final do capítulo 1, né, do livro 1. Então, voltando para você, Dani, você consegue, então, mais um pouquinho, dar mais uma coisa, se tiver, nesse sentido da gente olhar esses pontos, né, para a gente trazer coisas pontuais, aí pedir para a Carol também, ou a Silvia, ou a Marisa e Silene. Né? Então, no caso da mãe e da educação, você tem algum ponto para trazer? Agora ainda está na mãe e na educação. Tá. Eu já posso passar. Eu vou passar para vocês, para cada uma, né, conseguir falar, porque eu já falei bastante. Então, pode passar para outra participante que queira. Por exemplo, Carol, você gostaria de trazer alguma coisa do que você anotou sobre família, mesologia, saúde, né? Acho que seriam as páginas 20, 20 e pouco, até 30 mais ou menos. Ele fala muito sobre relacionamento familiar, o meio ambiente. Ele fala bastante, né? Tem um trechinho ali que eu não encontrei agora, que ele fala sobre a criatividade, né? Desenvolver muita criatividade a partir da natureza, mas sem explorá-la, né? Que isso é muito importante. E isso a gente tem que trazer, né? Muito para a criança, esse contato com a natureza, desenvolver a criatividade a partir disso, né? Da natureza, porque ela tem muita coisa para oferecer para a gente, né? E pouco se tem ainda esse contato, né? Essa valorização do contato com a natureza, né? Achei bem legal o que ele colocou também. Legal. Silene? Não, é porque assim, eu acho que tem 2 entendimentos sobre essa questão da natureza, né? Porque pelo que a Silvia falou, dos 5 aos 12 anos, ele acha contato com as realidades naturais, né? Sim. Então, aqui no livro 1, ele fala, eu achei que ele fala pouco sobre isso, considerando a natureza externa ao homem. Mas acho que o princípio da educação, aí a minha questão né, a natureza, esse princípio da educação, de a criança manifestar a sua natureza, a natureza estaria talvez equiparada para nós ao que a gente chama de consciência, né? A natureza interna, né? Então, isso era uma coisa que inicialmente tem esse caráter instintivo, que nem a Silvia falou, né? O instinto da criança, o que é natural nela, ela, né? Eu gostaria de levantar, assim, nesse sentido, fazendo uma correlação com a parte do próprio Covid, né, do coronavírus, né, na página 19, eu vou ler o trecho que ele fala, só para estimular um pouco a nossa discussão. Toda a ordem moral se altera, o natural se apega em todos os corações, né? Ele fala sobre a vida familiar, tá? O interior das casas faz-se menos vivo, o espetáculo comovente de uma família em formação não mais prende os maridos, não impõe mais deferência aos estranhos. Respeita-se menos a mãe, cujos filhos não se veem. Não há mais achego nas famílias. O hábito não reforça mais os laços do sangue. Não há mais pais, nem mães, nem filhos, nem irmãos, nem irmãs. Mal se conhecem todos. Como se amariam? Ninguém mais pensa senão em si. Quando a casa não passa de uma triste solidão, cumpre divertir-se alhures. Eu achei demais esse trecho. Aí eu fiz uma correlação com essa situação toda familiar que a gente tem que viver. Fazendo, né, bem uma analogia no sentido desse trecho forte que ele fala, não é? Então as pessoas não se conhecem, né?
respeita-se muito menos as mães cujos filhos não se veem, não é? O hábito não reforça mais os laços de sangue, não é? Aí ninguém mais pensa senão em si. Não é interessante isso ele falando, não é? No século XVIII, né? E aí entrar nesse aspecto, século XVIII para XIX, e aí entrando nesse nosso aspecto de século XXI, com essa demanda que nós estamos tendo, né? Então, como reavaliar esse laço familiar, né? Como realmente a gente... É uma crítica de Rousseau, né? Vocês acham que é interessante? Vocês compartilham do mesmo pensamento dessa crítica? O que vocês acham? Eu acho interessante, por exemplo, comparando com a realidade, né? Na França, não sei a partir de quando, eles têm esse costume costume não, funciona dessa maneira que a criança muito nova é colocada no jardim maternal, daí de infância, e isto o dia todo, né, praticamente, certo? E agora eu ouvi alguém falando a respeito que está devagar havendo uma mudança, que as mães não estão querendo mais deixar as crianças o dia inteiro à mercê da instituição, porque realmente aí chega no final da tarde, se pega a criança, dá banho, janta e tem que ir para a cama, né? Quer dizer, tem pouca vivência. Eu não estou defendendo nada, é uma situação que está parecendo que está havendo uma mudança. Agora, na Alemanha está sendo o contrário, porque na Alemanha agora estão começando a ter escolas assim maternais, né? Que não tinha antes, porque era os 3 primeiros anos a criança tinha que ficar com os pais, com a mãe, né? E agora está começando a ter esse tipo de coisa para as crianças trabalharem. E eu conversei com uma pessoa que eu conheço aqui, um casal que tem mais ou menos 50 anos, eles abriram agora um maternal particular, né? Aí ele disse assim, eu conversei com eles, eles falaram, eles trabalham somente das 8 ou das 7 da manhã até meio-dia, meio-dia e meio, e que já tinha mães perguntando se eles não iam também estender até a tarde, né? Aí ele me disse, eles mesmos criaram 4 filhos e de maneira alguma eles iriam deixar os filhos dele o dia inteiro com outras pessoas e com outras crianças. As crianças precisam o apoio dos pais, a vivência. Então, eles fazem o trabalho deles só na parte da manhã, mas à tarde eles acham que aí a família alguém tem que se lidar com as crianças para ter essa aproximação, né? Eu achei muito interessante. E o Rousseau também ele fala logo depois, quando a família é viva e animada, os cuidados domésticos tornam-se a mais cara ocupação da mulher e o mais doce divertimento do marido. Eu achei muito isso. Aí eu lembrei do meu aluno, né? Com seus 2 filhos em casa, meu aluno de inglês, 8 horas da manhã, e os filhos acordam essa hora, estão tendo aula, o menino de 6, o menino de 8, né? Se aproximando da aula, eu dando aula de inglês, e ele tendo que conviver com as crianças ali, não é? E fazendo com que até as crianças participassem também da minha aula, eu dando um oi, dando um ok, dando como é que tá, tudo certo aí, assim, vendo o pai tendo aula de inglês comigo, e ao mesmo tempo, daqui a pouquinho, eles iriam entrar em aula online, e o pai, coincidentemente, ele trabalha com TI, né, a tecnologia da informação, então tá tudo certo, mas assim, é bem interessante isso, né, quando a família tem uma organização, eu falei, mas César, como é que você faz para cuidar das crianças, né, de aula, e a sua esposa que também está trabalhando, também em casa, tudo. Eu falei, nós temos que nos dividir aqui, eu fico um pouco com as crianças e tal, e aí depois ela fica e eu consigo trabalhar também à distância. Quer dizer, é uma readaptação familiar geral ali no caso, né? E aí essa pontuação do Rousseau é bem interessante, né? Quando a família é viva e animada, os cuidados domésticos tornam-se mais cara ocupação da mulher e mais doce divertimento do marido. Achei muito interessante isso. Então, assim, realmente, como, né, que o lar, ele vai as energias, né, entre os dois, entre a figura dos dois, do pai e da mãe, e agora com as crianças presentes, como que se equilibra tudo isso, né?
Com conversas, com jogos. Fala, Dani. Pode continuar. Não, pode falar. Então, ali tem um trechinho que ele fala assim: é impossível que uma criança que passa sucessivamente por tantas mãos diferentes venha a ser bem educada. Nesse momento, eu pensei muito na questão da guarda compartilhada, né? Porque quando se tem um pai e uma mãe em casa, né, a família em equilíbrio ali, né, já é difícil porque a educação da mãe e do pai foram diferentes, né? Então, eles têm que estar de acordo. Eu acho muito importante isso, esse respeito, esse acordo entre, né, o pai e a mãe para conseguir educar, dar uma educação para o filho, né? Esse é um desafio como pai e mãe. Agora, né, como que fica a questão da guarda compartilhada, onde uma criança fica uma semana na casa de um, né? Então, assim, são desafios, né, que esse momento me veio essa ideia na cabeça. É um grande desafio. Como é que fica a educação dessa criança, né? Eu não tenho, assim, um caso específico agora para ilustrar, né? Mas não deve ser fácil, ainda mais nessa época nossa também. Carol, fala. Eu gostaria... Oi, Silvia, fala, Silvia. Oi, em primeiro lugar, Flávia, desculpa, uma hora você estava falando comigo, mas estava sem o som e você falou e eu procurando o chat para te avisar e não achei, então desculpa se você falou alguma coisa e eu não respondi. Não. Então, falando com a Dani e com a Silene e com a Marisa, eu gostaria de compartilhar uma coisa que eu acho relevante no momento. Eu estudo muitos áudios, né, da Conscienciologia, inclusive ontem eles fizeram uma live, ou anteontem, com a Malu Baluna, e são lives muito interessantes porque a gente cresce muito. E uma vez eu ouvi o professor Valdo falando, assim, também num áudio, que todos os nossos problemas, eles estão relacionados com a nossa fraqueza, ou seja, com os nossos trafares. E aí a Marisa explicando e a Dani explicando assim, o contato que elas têm com os alunos, né? E a carga energética negativa que elas estão expostas, eu sei como é difícil isso, porque eu já tive consultório de psicanálise e eu quase desmaiava quando eu saía de lá, porque quando eu estava lá, com o Amparo do meu lado me ajudando, a coisa era muito boa, né? Mas eu saía de lá, se eu não conseguia manter meu foco, sim, o assédio vinha atrás de mim, me atacava de madrugada, era um inferno, né? E aí eu percebo o seguinte, que todos nós temos, todos nós que convivemos com pessoas, com grupos, nós temos, cada um da sua forma, de forma diferente, nós temos que vencer essa parte de manter o equilíbrio energético, o domínio energético 100%, que isso não é fácil, né? E manter o desassim. E como que você consegue isso? É o EV 24 horas por dia, gente. Eu acho assim que é o único jeito, porque enquanto você estiver vulnerável, você vai absorver muita coisa. Não digo que eu esteja 100%, claro que não. Um dia, fazendo um laboratório em Foz, eu perguntei para o meu amparador por que eu passo por isso no meu consultório, etc. e tal. Ele falou, quem mais precisa de tudo é você. Você tem que se fortalecer, ou você vai sofrer muito. Eu já tive problemas sérios de saúde. À medida que eu comecei assim, a me fortalecer, meus problemas de saúde, do nada, coisa que eu já tinha tratado assim, com um especialista em milhões de remédios, começaram a melhorar. Não é que do nada, você muda a energia, você muda tudo. Então, o foco é esse, gente. É ter, fazer muitos assim, muito EV. É claro que vocês vão chegar na sala de aula, vocês não têm condição de falar isso assim, nesses termos para os alunos. Mas quem sabe, conversando aí com os diretores, vocês não inventem uma forma de fazer um exercício que nem ela falou, a Marisa falou com as mãos, alguma coisa do tipo, para dar uma limpada no ambiente e fazer cada um se limpar energeticamente antes de começar. Porque tem que usar o livro da Lilian Zolé, das técnicas de energia, né? Das técnicas energéticas, né? Fazer uma experiência. Vocês têm esse livro? Alguma coisa assim. Não, mas tem um foco para as crianças da técnicas energéticas.
Sim, mas acontece que na Alemanha, pelo que eu sei, assim, é muito fechado. As pessoas não têm essa abertura. Então, não adianta você chegar e, às vezes, dar um livro, né? Não. Mas você pode usar as técnicas de uma forma de como brincadeira, porque a Lilia e a Aline Niemeyer... É isso que eu falo. De forma de brincadeira, lúdica. De forma lúdica. Então, é isso que eu percebi, que os meus problemas, pelo menos, né, de acordo com o professor Valde, vem dos meus trafares. E quando eu estou fraca, o que eu estou fazendo? Eu estou me submetendo, desculpa a palavra, eu estou rastejando que nem um verme para o assédio dos outros. Então, o que eu sou? Eu sou um nada. Eu tenho que me fortalecer, aproveitar todas as situações e me fortalecer. Essa é a minha opinião, eu agradeço, talvez vocês não... Não, mas é isso aí, ela tá certíssima. Mas muito obrigada. Legal. Então, Carol, fala aí. Eu tava voltando ali um bocadinho ao negligenciar, digamos assim, a mãe negligenciar, pronto, o filho, né? Pronto, deixando na mão de um, na mão do outro. Ele também fala aqui outra coisa que vemos muito atualmente, que é, na página 20, ele diz, desta se sai ainda por caminho oposto, quando ao invés de negligenciar os cuidados de mãe, uma mulher os leva ao exagero, quando ela faz do seu filho um ídolo. Quando aumenta a sua fraqueza para impedi-lo de senti-la e que esperando subtraí-lo às leis da natureza. Que hoje em dia também vemos muito isso, as crianças que vivem, né, numa redoma, ou seja, hoje em dia temos muitos pais têm aquela ideia de que as crianças não se podem frustrar, né? Não podemos deixar que nossos filhos passem por frustrações. Em criança, estou dizendo ainda em idade pré-escolar, pronto, na creche, na idade pré-escolar, porque ficam traumatizados. Pronto, acho que achei interessante porque isso já naquele século, né, vê-se muito, cada vez mais hoje, que as mães estão muito mais protetoras, não é? E ele fala aqui, deixa-me ver onde foi que eu apontei, que de todos os... na impossibilidade de saber curar-se, que a criança sabe ficar doente. Né? Hoje em dia, pronto, ele fala ali, isso também em relação à criança pobre e à criança rica, se calhar a criança mais pobre sabe ficar doente, não é? Pronto, ela se recupera mais fácil, porque cria mais anticorpos, porque está mais liberta. Ela não tem tanta superproteção de ficar se limpando. Levantar aqui uma questão que é sobre o que ele fala na página 32. De todos os animais, o homem é o que menos pode viver em rebanho. O que é que acham sobre isso? Que ele diz ali, os homens não são feitos para se amontoarem em formigueiros e sim para serem espalhados pela terra que devem cultivar. O que é que acham sobre isso? Acha que devemos estar mesmo mais separados ou mais unidos? Mas eu acho que aí não é bem separados ou juntos, mas eu acho que é no sentido de qualidade de vida entre o campo e a cidade. Porque a cidade, ela massacra, é assim que eu vi. A cidade massacra. Sim, junto, mas se corrompem, né? O que ele diz aqui. Ele também... da alma. Mas ele também fala da necessidade de que as pessoas saiam e vão fazer suas viagens e vão conhecer outros lugares e ter a vivência política, que é a vivência realmente das diferenças, né? Só uma ideia, se a gente viver só em rebanho, a gente sempre fica só com as mesmas ideias, com as mesmas situações, quer dizer, fica uma coisa doentia, né? E saindo é que amplia. E no livro, né, ele também diz, né, que numa outra fase, que aí quando o rapaz achou a mulher certa, primeiro ele tem que sair, viajar e conhecer, fazer esse tipo de vivências, né? Agora, só uma coisa que me veio, que eu pensei que a gente poderia também pensar sobre isso, depois que a Ciline e a Daniela deram aqueles esclarecimentos sobre o pobre, o rico, toda essa maneira dele pensar, né? É que o pobre, na verdade, está praticamente com melhores condições de sobrevivência do que o rico.
Aí me veio um pensamento assim, será que talvez por isso que ele nunca teve problema de deixar os filhos dele no orfanato? Porque para ele defendendo essa tese do rico e do pobre, então fica bem claro mesmo. Então, as crianças estavam otimamente bem, né? É um pensamento que me veio, né? Isso já é fácil de saber, né? Eu acho, porque aí já entra ele, né? Na intraconsciencialidade do Rousseau. Contradição, né? Contradição do ser humano, né? Não, eu acho que não é contradição, Silene. É contradição vendo... Contradição vendo pela nossa maneira de ver, não, mas pela maneira que ele constrói as coisas. Porque ele está falando que o pobre é mais apto para tudo, entendeu? E se as crianças deles... e ele fala também depois do dinheiro, as crianças têm que aprender a não dar valor para a riqueza. Os filhos dele, então... Quer dizer, é um pensamento que me veio, que não é paradoxal que todo mundo fala, porque todo mundo que começa a falar dele, fala imediatamente, daí, mas ele largou os 5 filhos. Fez um tratado e largou os filhos. Mas Hallo, no tratado dele, está bem explicado esse ponto de rico e pobre. É uma ideia que me veio. É uma hipótese possível, não é? Dentro de uma coerência de pensamento dele, de deixar as crianças viverem de uma forma como a natureza quer, não é? Agora, nesse sentido, Dani, você ia falar alguma coisa? Opa! Não, eu achei que estava com o desligado. Não, eu ia só complementar com uma frase que ele coloca assim: o único hábito que se deve deixar a criança adquirir é o de não contrair nenhum, né? Eu anotei isso também, achei bem legal. Né? Então, assim, estar em constante descoberta de novas possibilidades e não adquirir os hábitos, né? É que não tem agora onde que está o trecho completo. Isso é página 35, 36. Ele fala assim, o único hábito que se deve deixar a criança adquirir é o de não contrair nenhum. Preparar de longe o reinado da sua liberdade, o emprego das suas forças, deixando o seu corpo o hábito natural, pondo-a em estado de ser sempre senhora de si mesma e fazendo em tudo a sua vontade logo que tenha uma. Achei muito interessante. Quer dizer, essa educação, né, essa psicologia, eu pus dentro do aspecto da psicologia. Aí, quando ele fala, preparar as crianças para não ter medo de nada, apresentar objetos, animais asquerosos ou não, para ver a realidade como ela é. Então, eu achei isso muito interessante. Aí ele dá, nesse sentido, já complementando, ele dá os exemplos. Por exemplo, geralmente as crianças têm medo de ver máscara, né? Aí ele fala assim, trata-se de habituar Emílio, por exemplo, um outro exemplo, ao ruído de uma arma de fogo. Isso é uma coisa bem questionadora, né, no caso. Aí ele queima primeiramente uma mecha da pistola, depois... Porque assim, ele está preparando o Emílio ou preparando a criança para enfrentar as coisas do mundo sem ter medo. Então, quando eu vou apresentar uma máscara, eu vou apresentando uma máscara bonitinha, ponho em mim, ponho nas pessoas e depois ponho na criança... Aí depois eu pego uma outra máscara, assim que eu lembro que ele apresentou. Eu pego uma máscara que seja mais feiosa, põe em mim, hahaha, e dou risada. Aí eu passo para outra pessoa, aí você faz, dá risada para a criança olhar e ela não sentir o medo daquilo. O medo do ruim, do feio. Porque vai depender da sua reação, não é? Porque isso eu achei legal. Porque tudo que você faz já pensando na reação, ela vai ter medo, né? Porque é o seu medo. Esse que é o problema. Aí você transfere as suas coisas para... Não, eu não vou dar isso para a criança porque ela vai chorar. Mas não é assim. Eu acho que as coisas têm que ser... essa coisa da naturalidade, eu gostei muito dessa parte. Porque eu acho que não no caso da arma não. Mas era o contexto da época, porque tinha muito conflito, entendeu? Muita revolução. Mas não era a arma, eu acho, era o som, né? Era o som, tudo, né? Então, tudo é você preparar a criança para o natural. E se você tiver que apresentar, apresente de uma maneira onde realmente as coisas vão ser vistas de uma maneira... Por mais que uma arma não é uma coisa natural, né? O barulho e tudo, mas era a época que tinha. Mas qualquer coisa, não é? Eu acho isso bem, bem interessante. O que vocês acham aí desse lado do Rousseau, da psicologia dele de ensino?
Não esconder a realidade da criança, né? Isso que eu acho muito importante, assim. Não esconder a realidade da criança mesmo. Só que trazer de uma forma, não sei se talvez que pareça natural, mas uma forma que não a traumatize, né? Exato. E também, assim, isso aí é o que mais acontece, eu acho. E transmitir os nossos, que nem a Flávia falou, nossos medos, as nossas inseguranças para a criança. Gente, educar é uma coisa muito difícil. Eu falo que criar, a gente cria muito fácil, né? Mas educar, gente, é um desafio. É a melhor escola que tem na vida. Eu queria lançar uma coisa para vocês. Quando ele fala do choro e da criança voluntariosa, vocês poderiam comentar a respeito? É na página 36, 37. Aí, até hoje, eu tava lembrando desse trechinho, e aí eu sabia que eu ia comentar isso. Assim, né? Ele fala de deixar a criança chorar e só atender quando, se caso houver necessidade. Tá, mas é a minha perspectiva de achar que ela tá precisando ou não. Mas e se ela realmente, como que eu vou saber que ela tá precisando ou não? Né? É de acordo com a minha perspectiva de vida, né? Como que eu vou saber se a criança tá precisando ou não? Fala o quão é importante a gente aprender a traduzir, né? Sim, mas a criança já devia estar falando, né? Esse é um desafio. Né, Silene? A criança tinha que já saber falar para entrar dessa maneira. Não é uma criança que não sabe falar. Aí, se a gente somar isso, a criança já sabe falar e a gente dá atenção para a criança e conhece a criança, então a criança não precisa também chorar, porque ela sabe que ela vai ser atendida. Né? No caso, quando a criança já sabe falar, já sabe expressar, né? Mas foi a condição que ele colocou, Daniela, né? Que a criança já sabe falar. Não, mas ele fala assim, olha, na página 38, quando não se encontra ou quando não se pode atender a ela, os choros continuam, a importunam, aí é quando ela é pequenininha, né? Aí ele fala assim, acaricia-se a criança para que se cale, embala-se a criança, canta-se para que durma, se obstina, a gente se impacienta, a gente a ameaça, né? As amas brutais batem-na por vezes, eis estranhas lições para a sua entrada na vida. Quer dizer, mas ele analisa também a criança pequena e a gente deve atender, acarinhar, etc. Agora, quando a criança continua com o choro e vai, a ama, que não tem nenhuma psicologia, e vai lá e bate na criança, enfim, e ele também não acha que é legal. Aí ele fala assim, ó, é importante checar a intenção do choro da criança. Primeiro, se é natural, ou segundo, se advém de uma birra ou de uma provocação. Eu achei muito pontual isso que ele falou. Então, isso que eu quis dizer em relação aos limites. Ele vai trazendo algumas situações que ele mostra que existem limites, né? Mas ele... A fraqueza depende da gente, mas num determinado momento ela abusa daquele poder que ela tem, que ela exerce sobre aquele que está servindo a ela, né? Olha, eu não concordo muito não com isso, porque uma criança que, mesmo que seja tratada muito bem e já fale e tudo, se ela está numa fase de começando a ficar doente, ela não tem condições de se manifestar dessa maneira. Então, uma criança chora, não, e a gente não vai reagir, quer dizer, há vários aspectos que isso seriam em formas, né? Que tudo está dando certo, que é tudo direitinho. E que mas por isso que ele apresenta as duas formas, você tem que ver se é realmente... Eu estou falando, não, eu estou falando mesmo, eu tive uma experiência que a filhinha de uma amiga estava conosco, uma semana, e ela era pequena, ela falava muito pouco, e ela caiu, e daí passou o choro, tudo, mas aí eu vi que alguma coisa não estava bem com essa criança, sabe? Levei para a pediatra. Ela falou para mim, é vírus, um vírus, tudo bem, né? Ok, voltei para casa, aí a menina chorava de vez em quando, não chorava, chorava. Aí eu acho que hoje em dia eu tive um amparo, porque na época não conhecia esse tipo de coisa.
Eu coloquei a menininha no sofá, peguei um chocolate, segurei um braço e dei o chocolate para ela. Aí ela pegou o chocolate. Aí eu fiz o contrário, sabe? Para o outro braço. Aí ela não conseguia erguer o braço. Aí eu chamei meu marido, ele era médico, eu falei, olha, dá uma olhada, alguma coisa está errada. Ele passou a mão imediatamente na clavícula, ele falou, olha, está quebrada. Nossa, olha isso. Foi da queda, né? Foi da queda, mas de uma queda assim, do nada, né? Uma coisa... E se a gente não tivesse reagido para o choro, para o mal-estar... Seria que o próprio médico não viu, não atentou. A própria médica não viu. E eu tenho certeza que eu fui muito amparada nesse momento para ter essa ideia. Eu não sou médica, não sou terapeuta. Esse é o ponto. A gente tem que se ligar no choro. Se eu vou me desesperar enquanto mãe, eu não sou mãe. Mas se eu vou me desesperar, eu não faço rapport com nada. Porque assim, eu não faço nem rapport com relação ao que a criança... Porque pode vir uma intuição da própria criança, né? Porque a mãe está desesperada emocionalmente, ela não vai ouvir o interno mental somático para interpretar aquele choro. Isso é uma coisa. E outra coisa é fazer rapport com os amparadores também que existem da criança. Mas, Flávia, tudo isso não foi assim, demorou, eu acho que 1 dia e meio, você entende? Quer dizer, se a gente tivesse interpretado o choro como uma reclamação, né? Esse tipo de coisa, porque a mãe estava viajando e a criança estava com a gente, né? Não é banalizar, e não é... Exatamente isso, é não banalizar mesmo a situação. Né, Vocês têm algum material? Porque essa conexão entre mãe e os filhos é muito forte. A mãe, pelo menos comigo, assim, eu sei exatamente o que meu filho tem, como, sabe? É uma conexão muito forte isso. E eu queria entender que é isso, como que é isso, sabe? Como que é essa conexão? Porque eu vivi isso, sabe? Não é uma coisa que eu estudei, que eu li, que muitas, né, antes de eu ser mãe, eu lia muita coisa, mas eu não entendia, mas eu vivi essa conexão. E eu acho isso uma coisa assim meio, né? Tem um livro que eu vou dar isso aí. Tem um livro que eu vou tentar achar aqui, que foi o Gabriel Lara, né, lá de São Paulo, que eu até coloquei na própria palestra que a gente fez lá na Reurbex, que eu coloquei na referência. Eu preciso lembrar agora o nome, que justamente fala muito disso, né, de você interpretar esse diálogo, né, que é um diálogo sem fala, né, do bebê, do choro, enfim, das conexões. Eu vou ver, depois eu passo lá no grupo, tá bom? Eu passo lá direitinho. Eu tive uma situação aqui na Alemanha que um chefe de uma clínica muito importante aqui, ele falava assim, aqui tem uma estrutura assim, tem o chefe do departamento, daí tem os Oberarzt, é um médico ou médicos que já têm muita experiência, mas ainda não são chefe. E depois vem os outros médicos, assistentes, que ainda não têm essa experiência, né? Então, quer dizer, o Oberarzt, ele também, caso o chefe não esteja, ele também pode atender. Na mesma, a qualidade é ótima. E esse chefe, ele falou, eu estava junto quando ele disse isso, ele falou assim, que ele orientava o pessoal dele o seguinte, se uma mãe chegasse com o filho, a filha, e falasse, olha, isto, o médico examinava e tinha feito um outro diagnóstico, muito diferente, né? Ele falava, se vocês fizeram um diagnóstico que é muito diferente do que a mãe está falando alguma coisa, então vocês voltam e fazem toda, verifica tudo novamente, porque uma mãe, ela tem essa conexão tão forte com a criança e ela não sabe a medicina, não sabe várias coisas, mas a gente tem que ficar atentos para aquilo que a mãe diz. Eu achei muito interessante. Aí, Daniela, para você. Uma boa pesquisa para você, Daniela. Pois é uma coisa bem legal, né? Tem que pesquisar mesmo, porque é uma coisa sempre que eu me bate curiosidade.
Bom, gente, é o seguinte, nós temos alguns minutinhos para encerrar, mas eu gostaria da gente dar um fecho nesse capítulo 1 e decidir quanto tempo que a gente vai levar para, se vai continuar com o livro do Emílio, se a gente vai... O segundo capítulo, o livro 2, ou o livro segundo, ele é bem amplo, né? Vai da página 47 até 100 e tanto, não é? Então, aí eu já não sei como que a gente, se vocês acham interessante levar avante o Emílio, ou se a gente passa para outra coisa. Mas eu gostaria de encerrar aqui para tentar ver mais algum ponto. Ele fala da criança voluntariosa, né? Que é aí onde eu parei na página 39, não é? E aí eu lembrei do livro da Lilian Zolé, da Síndrome do Imperador. Né, excelente esse livro. Né, a Daniela até comentou sobre ele, que tem um capítulo aqui, que quem tiver, né, o capítulo 2, que são os esquemas mentais, né, da criança, que também é bem legal para a gente ir estudando, né, da página 31 à página 43 desse livro, né. E o Rousseau, ele fala, né, como educar a criança, né, a cólera e o mau humor serão devido aos maus tratos das amas, né, que é batê-las, contrariá-las. O ideal é deixá-las livres, mais independentes, e serão mais saudáveis e mais robustas. Vocês acham que é isso mesmo? Uma criança voluntariosa, por exemplo, ela teria que deixar livre essa criança? Como é que vocês veem isso? Para quem já lidou com crianças dentro da escola, com alunos. A minha opinião... perdão. É que primeiro... Não, pode ir, Silvia, pode falar. A minha opinião é que primeiro você tem que perceber o que existe atrás, qual a real necessidade, por que a criança está agindo daquela forma. Uhum. E você tem que colocar limites. Pois é. Uhum. Porque senão ninguém segura depois. Né? Você já atendeu no seu consultório de psicanálise crianças voluntariosas? Olha, eu vou ser bem sincera, eu não tinha muita paciência com criança. Eu lidava mais assim com adultos muito. O meu foco lá era suicidas, pessoas muito problemáticas mesmo, né? Uhum. E muitas vezes eu nem tinha condição de lidar com eles, também tinha que encaminhar. E as crianças eu encaminhava para psicólogo, porque não era assim, o meu foco não eram as crianças. Uhum. Mas pelo que eu estudei e pelo que eu vi, tudo depende de como você conduz também, né? Os pais têm uma responsabilidade muito grande e muitas vezes não têm o conhecimento necessário. E nesse ponto, eu acho que a escola tradicional é muito falha, porque eles te ensinam um monte de coisas e não te ensinam coisas importantes, como plantar, como você se tornar uma pessoa inteligente, como você estudar, como você tratar dos filhos. Então, eu percebo assim como nós somos conduzidos e manipulados por um sistema que a gente tem que acordar. Sim. E o único jeito de você se defender é pelo conhecimento, né? Então, eu não tenho muita experiência com criança e, na verdade, eu gosto mais assim de outras coisas, né? Tá. Mas eu acho que limite é tudo. Limite e respeito é tudo. Ok. E aí, Dani, e você? Eu acho que essa questão do limite, né? Mas aí o que é o limite também? A gente tem que ter isso, né? O que é o limite? Às vezes o limite para mim pode comprometer a autonomia daquela criança, né? Então acho que trabalhar muito com a questão da autonomia da criança é muito importante. Aliás, Rousseau defende isso. Entende? Porque não bloquear, sabe? A criança, não deixar ela fazer tudo que quer, a hora que, sabe? Não vamos aos extremos também, né? Mas eu acho que dar autonomia, escutar a criança, né? Eu acho muito importante esse papel, como mãe, como docente, enfim. Eu acho que trabalhar com autonomia, de qualquer forma, ela só tende a dar benefícios, sabe? Para a criança se tornar um adulto muito melhor e voluntarioso, como a Flávia comentou, enfim. E também fazer a autopesquisa, né? Para a autopesquisa. Exato. É através da autonomia, eu não vejo outra solução, assim, né? O que você acha, Silene? Legal. Não, é que eu estou lendo uma frase aqui, porque eu acho que, assim, por um lado, ele acha que você tem que fazer as vontades das crianças. As crianças têm que ter a sua vontade, tem que atendê-las, né? Mas, por outro, então,
por ele possibilitar essa expansão, o desafio de a gente enxergar qual o limite, né? Uhum. E aí ele fala assim: cumpre acostumá-la desde cedo a não comandar nem os homens, por não ser senhor deles, e nem as coisas, porque as coisas não entendem ele, né? Então, acho que a questão do voluntarioso está aí, né? Uhum. Para mim, o mais desafio continua sendo que tipo de relação eu estabeleci com a criança a ponto de conseguir, em alguns momentos, identificar quando que há um abuso da parte dela, né? Quando que eu realmente devo atendê-la, né? Porque foge dos limites da força dela, digamos assim, e quando que eu não devo atendê-la, porque aí... Então, eu acho que é só essa conexão, essa relação que te ajuda, essa empatia, eu acho, que te ajuda aos poucos a enxergar esses limites. Não tem, em absoluto, eu acho que tem... Né? Uma fórmula, né? Não tem uma fórmula, não tem né? Uma fórmula. Eu acho que... Né? Mas isso eu acho importante, porque a criança que é voluntariosa em casa é os pais que estão escravos da vontade da criança. Né? Certo? Não, vou fazer porque assim ele cala a boca. Pronto. Né? Assim, estereotipando um pouco, né? E, na verdade, quando ele sair de casa, as coisas não vão ser bem assim. Ele naturalmente vai querer transplantar aquele tipo de atitude em casa que ele sempre foi deixado livre para, né, para fazer valer a sua vontade, e daí ele vai sofrer lá fora, ou senão ele vai tentar ser desse jeito lá fora, querer mandar em todo mundo e nas coisas também que nem entende ele. A Lilian, ela coloca aqui os autores Jung, Klosko e Weissenschor, não sei, 2008, página 25, que são os 4 tipos de experiências no início da vida que estimulam a estruturação desses esquemas, né? São os esquemas, tá? Nossa, Flávia, tem esse livro online? Tá aí, você tenta ver. Não, não sei. Aí já não sei, precisa ver com a epígrafe, é da epígrafe, tem que falar com o Hernani lá. Porque ele fala assim, ó, frustração nociva de necessidades, o segundo é a traumatização ou a vitimização, o terceiro é a superproteção e o quarto é a internalização, né? Então, assim, vale a pena, eu sei que nós estamos no nosso limite, mas fica aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, eu tiro foto, eu escaneio e boto lá no grupo, principalmente para a gente ler esse capítulo aqui, vou tentar ler aqui, chama Esquemas Mentais Entendendo a Mente das Crianças Autoritárias, tá? Então, eu me comprometo a fazer isso, eu escaneio essas páginas. O voluntarismo, como chama? Voluntariedade, né? A criança pode desenvolver o autoritarismo, né? Exato, sim, exato. Carol, quer falar alguma coisa, Carol? Depois eu passo. Posso só assim, dizer uma coisa muito rapidamente, que é o que eu acho, é a minha opinião. Sim. Eu acho que sem trabalhar assim, e agora fugiu a palavra. O que a Daniela estava a falar, que agora me fugiu. Autonomia? E obrigada. Eu não sei porque agora fugiu a palavra. Eu trabalhei assim a autonomia das crianças, mas lá está, é importante encontrar o equilíbrio, porque eu também acho que a permissividade em excesso é um sinal de abandono. O permitir é um sinal, ou seja, uma criança quer aprender a voar, eu não vou deixar que ela se atire do nono andar, de uma janela do nono andar, para ela poder vivenciar a sua experiência de querer voar, não é? Não vou permitir que façam certas coisas. Autonomia, esse equilíbrio ela é relativa à autonomia, lógico. Exatamente, sim. Eu acho que encontrar aí esse equilíbrio. Acho que as crianças também precisam de regra, porque essa regra também traz segurança. Pronto, não é deixar que façam tudo. Eu não vou deixar uma criança de 2 anos cortar cebola, usar uma faca, ser uma, não é? E fazer... Pronto, acho que isso é um bom senso, discernimento, bom senso.
Nada em extremo, né? Quando a gente fala isso, não tem um extremo, né? O extremo, na minha visão, é ruim em qualquer área, assim, né? Que me venha. Mas ter esse equilíbrio, exatamente, de acordo com a idade da criança, o que ela pode, né, tá realizando nesse momento, do que ela consegue realizar nesse momento também. Mas a gente toma muito cuidado para não a partir das nossas perspectivas, sabe? Jogar isso para a criança. Eu acho que o meu filho, ele é bom para fazer isso ou não pode fazer isso. Mas às vezes ele está preparado para isso. Né? Então, e aí entrando a conscienciologia, é isso aí, somos consciências. Então, e multifacetadas, multidimensionais, né, muitas vidas. Então, a gente não pode banalizar essa perspectiva conscienciológica, né? Dentro dessa visão da gente, enquanto educador e para educador. Então, quando a gente olhar pelas crianças, por nós mesmos, aí lembrando de Rousseau, né, para terminar, ele falando realmente que o importante é educar o homem para si mesmo e não para os outros, eu acho que é isso, é a autopesquisa. Né? Educar o homem para si mesmo é realmente direcionar o olhar da educação para si próprio, não é? E, logicamente, os facilitadores dessa educação, pais, professores, amigos, etc., como o Grupo Karma, de forma geral, mas o grande estímulo, né, eu estou recebendo um banho de energia agora, o grande estímulo é justamente essa educação focada no autoconhecimento, entende? Então, quando tudo é voltado para o autoconhecimento, então você está diante da criança, eu falei, o que eu estou ensinando para a criança que vai ajudá-la a ser autossuficiente, entende? Então, não é daqui para lá, mas é de lá para cá. Por isso que vários educadores que a gente vai estudar, é tudo extraído de dentro para fora. E que é a coisa do trafora que vocês falaram, entendeu? Então, é isso. Né? E tem o porão consciencial, por outro lado, que é aquelas coisas dos estigmas de outras vidas, que está ali fincado, que aparece na criança, principalmente. Então, esse olhar do educador é importante, entende? De tentar identificar as fissuras suas próprias, quando éramos crianças, né? E fazer esse rapport com essas fissuras também dos nossos filhos ou dos nossos alunos, né? Do contato que a gente está tendo, porque essa troca energética entre os dois lados, ela é fundamental para o alto e para o heteroconhecimento, né? Acho que esse é bem bacana. Então, o que vocês acham legal? Assim, se a gente encerrou esse livro, tem mais algum ponto para a gente já, então, marcar para o próximo encontro de julho? Eu acho que, de uma maneira geral, a gente já compreendeu a essência, sabe? Do que ele quer transmitir. Ele só vai, nos próximos capítulos, ele só vai abordando de acordo com cada faixa etária ali, né? Mas eu acho que a essência a gente conseguiu absorver. Eu não sei se o capítulo 5, Silene, você que teve uma visão maior do livro como um todo, tem algum capítulo específico que você acha que seria interessante? Ou talvez passar, né, das faixas etárias, então. Então, por um lado eu me interesso pelas faixas etárias, por outro, acho que, sei lá, de repente, como a gente está no contexto da Evolucim, que é até 12 anos, né? Talvez a gente pudesse ler apenas o livro 2, né? Pelo menos, que ele vai falar dos 5 aos 12 anos, é isso, pelo que eu entendi? Acho que sim. Embora seja grande, eu iria um pouco mais adiante, né? O que vocês acham aí, Marisa, Carol? Para a gente ter uma ideia dessa faixa, né? Se não der para ler todo mundo junto, porque ele é um livro bastante grande, a gente pode dividir por páginas. Eu acho interessante essa ideia de dividir, e cada uma fica com uma página, 2, não, vai dar mais, né, por integrante aqui do grupo. Mas que daí a gente consegue falar sobre tudo, né? Todas as partes. Espera aí só um pouquinho que eu vou mais ou menos, eu já vou estabelecer aqui. O que vocês acham? Enquanto isso, vocês vão dizendo que se sim, se não, como é que é, se aceito. Sim. Eu não posso me comprometer a ler muito pela internet, eu sinto muito. Mas se for poucas páginas, se forem poucas páginas, Silvia, quem sabe você consiga. Por exemplo, 130. Pouco tudo bem. 130 menos 47 dá 83 páginas, certo?
Então, são 83 páginas. Logicamente que o nosso grupo é maior, né? Nós vamos propor entre nós aqui, pode ser que tenham uma ou mais pessoas que leiam. Então, aqui nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, 83 dividido por 6 vai dar 13 páginas para cada uma, 13,8, certo? Vamos colocar 14 páginas, certo? Aí eu posso fazer a divisão, eu faço a divisão das páginas e aí mando lá no nosso grupo e as pessoas que querem ler aquela parte tal, né? Então... Mas, Flávia, você também poderia convidar as outras que não vieram. Todas vão participar também, mas aí a gente faz assim, a gente divide entre nós e as outras pessoas leem junto com a gente, entende? Divide também. Então, 2 pessoas vão ler, vão ter 2 olhares. Okay. Né? Entendi. Pelo menos aqui a gente já fica mais ou menos estabelecido que são 6 pessoas que vão ler 14 páginas. Certo? E são do livro 2? É o livro 2, da página 47 à página 130. 47 a 130, tá? Então, lembrando que é... Esse livro a gente tem no Google, não? Não, é a sequência do livro do Emílio. É o livro 2, tá? É o livro 2. Você já está com o livro, é só ir lá na página 47 e fazer, tá bom? E aí... Se você puder me enviar por e-mail de novo, porque eu não... Não, eu enviei hoje. Foi no que você enviou hoje. Foi. Ok, tá bem. O primeiro e-mail que eu enviei para você, que acho que era o e-mail até que eu enviei para Carol, eu enviei o PDF do Emílio para vocês por e-mail, tá? Então, veja direitinho lá. Agora, então é o seguinte, eu vou, durante essa semana, eu vejo, né, hoje mesmo, eu já vejo essas 14 páginas para cada um e coloco lá no nosso grupo, né, e aí vocês escolhem qual é que vocês querem ler, e a gente, né, deixa livre vontade, pelo menos nós 6. A nossa reunião está sendo gravada, eu vou colocar lá no Google Drive, depois quem quiser acompanhar e tudo, mas eu acho que foi bem legal a discussão, né, eu acho que foi bem proveitosa, né. Sim. É bem bacana, pelo menos a gente já está por dentro um pouquinho do... Você está melhor, Marisa? Você está bem? Você está bem, Marisa? Sim, eu estou melhor. Foi interessante, né? Que quando eu tive que me comunicar, e daí nem saía a voz, eu comecei a tossir, mas a gente ficou firme, né? E foi bom, tudo bem. Tá bem agora. Lembrando, né, quem faz TENEPS, ajudar, né, na emissão das energias para o grupo, né, para todo esse arcabouço aí de educação e reeducação, né, e que a gente consiga aí nessas fases do Covid, né, quando voltar para a realidade aí das escolas e tudo, né, a Carol vai voltar já? Não, Carol. Oi, tá fechado o seu áudio. Oi. Sim, já estou a trabalhar, sim, já. Com as crianças mais pequeninas, pronto, agora abriu o pré-escolar, e parece que agora dia 29 abre os CAFs com os miúdos da primária. Primária, chamando da primária, né? Aí, no caso, é distanciamento, salas menores, é isso? Sim. Com todos os... E com máscara, tudo? Todo mundo com máscara? As crianças não, as crianças até os 6, 7 anos não, mas a partir dessa idade, sim. Já é obrigatório. Nossa. Eu queria perguntar uma coisa para a Carol, antes que eu esqueça. Desculpe cortar aqui, rapidinho. É você que é de Foz, né? Não, a Carol, ela tá morando em Portugal. Ela tá aqui pertinho de mim. Quem tá morando em Foz do Iguaçu? Dani. A Dani? Tá. Ô, Dani, eu tinha marcado um pacote para ir para Foz, mas com esse negócio desse vírus famoso aí, que eu não gosto de falar o nome, aí foi tudo cancelado, né? Eu queria saber como é que tá, se já voltaram as coisas em Foz, como é que é, porque eu quero remarcar para fazer laboratório, que é muito bom, para mim é excelente. Então, os hotéis estão funcionando, se eu não me engano, já desde a semana passada. O turismo vai voltar dia 10 agora, vai abrir o turismo dia 10 de junho, então mais certeza dia 10 de junho que vão estar abrindo para turismo. A partir do dia 10, né? Isso. Tá bom, muito obrigada. De nada. Então, o nosso próximo encontro de julho, a gente pode deixar para o final de julho, no último domingo, dia 26? O que vocês acham? Pode ser. Pode ser? Porque aí a gente tem bastante tempo para ler, para fazer os apontamentos. 14 horas.
Claro, você pode mandar depois o nome daquele livro que você falou, das crianças lá, A Síndrome do Imperador? Ou outro? Esse aí... Não, aquele primeiro, Vico, alguma coisa, como é que chama? Não, eu vou mandar porque eu preciso encontrar aqui, porque é a parte de vínculo mãe e filho, essas coisas, né? Que é parte... Não, é principalmente o nome, é só o nome. Não, eu mando. Para você fazer o desassédio, assim, em locais, assim, sem parecer desassédio. Para você trabalhar as energias com as outras pessoas, sim. Ela está pensando no livro das técnicas energéticas. Das técnicas energéticas para criança. É esse aqui, ó. Quer ver, ó? Daniela tem o livro, Daniela? Olha, é esse aqui, ó. Eu preciso desse livro. Como você tem? Você quem é o autor? É a Lilian Zoley e a Aline Niemeyer. Tá, é da Lilian. Tá. É da Lilian, técnicas bioenergéticas para as crianças. Tá? Daniela, você tem o livro? Eu não tenho ainda esse livro. Eu não sei se lá está aberto, se a gente pode ir lá comprar. Acho que sim, eu acho que seria bom você ligar lá para o CAEC, né, para editares, que deve ter lá. Ou pela... Dá uma ligadinha lá, então. O livro é ótimo, é muito bom. A Silene tá falando. E dá para você fazer adaptações para usar na SOCIM, sabe? Sem dificuldades, eu achei. Eu tirei a ideia do livro para mim poder trabalhar com as crianças. Eu faço só... Não? É uma Marisa e Daniela, mais alguém. Será que alguém não teria interesse em fazer um artigo para o simpósio? Que vai Vamos lá, gente, vamos trabalhar o artigo. Eu não tenho. Não tem, Marisa? Eu não tenho no momento, porque eu estou com tantos compromissos que eu assumi e eu tenho que dar conta desses compromissos primeiro. Quer dizer, eu acho muito interessante, importantíssimo, mas... Eu achei interessante você falar do ensino com a mãe junto, que era uma experiência que poderia ser... Isso também fico pensando, sabe? Eu não sei como. Como que você tinha pensado, Silene? É um artigo? Como você tinha pensado? Então, na verdade, a gente aceita artigo e também pode ser um relato, né? De uma experiência, assim, né? O que eu poderia fazer? O prazo, né? Quanto que é o prazo? Até 31 de julho. O que eu poderia fazer, talvez, mas eu não quero prometer, porque eu não gosto de prometer uma coisa e daí não dá conta. Não, eu só estou convidando. Não, eu acho a sua ideia boa. O que eu poderia fazer, poderia tentar, se der certo de eu escrever a respeito dessa situação, eu poderia escrever um relato simples, aí eu poderia mandar para você e a Flávia, vocês poderiam ler e falar assim, ainda está magrinho, vai ter que trabalhar nisso. Silene é boa nisso. Eu já não sou Silene, tanto. daí você me manda seu e-mail, eu mando para você pode dar... Porque é um aspecto realmente que mudou a minha maneira de trabalho e mudou também como... Eu tenho, assim, algumas mães que daí me deram um feedback falando, agora eu sei como lidar com a minha filha ou meu filho em casa para ensinar, certo? Porque há um problema de transferência muito grande entre o que a criança aprende na escola, o que os pais ajudam e o que eu ajudo, né? Então, como que uma criança de 7, 8 anos, ou 9 ou 10, vai poder transferir a maneira como eu trabalho com ela dentro de casa? Ela não sabe, não tem competência para isso. Então, você avalia aí as suas condições, se quiser tentar. Tá bem. É uma oportunidade, né? Eu também estou no meio, não, estou no início ainda do artigo. Ai, Silene, até dia 31 de julho, oh my God. Olha, se chamar artigo, me assusta. Agora, se chamar relato, aí eu posso pensar em fazer. Eu compartilho do mesmo pensamento, Marisa.
Então, tem que tirar de saca-rolha esse nosso medo aí, né, da escrita, né, gente? É claro que o convite é extensivo a todas, né? É que eu estou me referindo a Marisa e a Daniela, porque elas lançaram 2 ideias muito boas para, eventualmente, fazer um simpósio de ressomatologia, né, de trabalho de reeducação. Ela falou dessa conexão. Legal. Eu tive que sair um pouquinho, eu perdi. Não, então, é que nós vamos ter um simpósio dia 31 e vai ser tudo online agora, né? Então está aberta uma chamada de artigos, né? Até nós vamos prorrogar